destrinchar muita coisa nesse tema, mas o tema é o Exército de Cristo. E por que eu dei esse tema? O Exército de Cristo, bom, eu vejo a igreja como um hospital, na realidade. Um hospital, um lugar de adoração, um templo. Então, a igreja ela é várias coisas para várias pessoas, mas em resumo, ela é um templo onde a gente adora a Deus e também onde muitas pessoas vão buscar cura, vão buscar libertação, transformação de vida. E por a igreja ter essa importância, ter essa relevância na nossa sociedade, a gente precisa trabalhar com a excelência. A igreja que eu frequento, que a gente frequenta, é uma igreja assim, de muita excelência, uma igreja que me identifiquei bastante com ela, e eu vejo que tem que ser assim nas igrejas, um sistema de excelência, um sistema acolhedor, porque isso faz total diferença. Como eu disse, as pessoas estão atrás de cura, libertação. E por que eu dei esse nome de o Exército de Cristo? Porque cada pessoa que está lá, cada membro, faz parte de um corpo de Cristo, sendo ele a cabeça e nós o corpo de Cristo. E como corpo, a gente tem que estar unido, porque se alguma parte do corpo falha, biologicamente falando, o resto já começa a dar um sinal, fala, ó, tem algo de errado. Então, a gente precisa estar com 100% o corpo unificado, o corpo saudável, para que a gente consiga ter um desenvolvimento melhor e para que a gente não venha ter uma separação, não venha ter fofoca, não venha ter algo que disperse nosso objetivo central. Quando um corpo, por exemplo, um corpo humano está com algum problema, seja numa perna, num braço, a dor ela atrapalha muitas das vezes a nossa concentração, a nossa visão, então a gente passa a direcionar o nosso foco para a dor. E da mesma forma, numa igreja isso funciona de maneira igual. Por exemplo, vamos dizer que o corpo não está junto, o corpo está separado. O braço esquerdo quer ir para um lado e o braço direito quer ir para outro. Aí fica esquerda e direita, esquerda e direita. Ou seja, não está em união. Cada um quer ir para um lado diferente. E a gente sabe que isso não dá muito certo. Então, esses lados diferentes, deixando de uma linguagem simples, seria a fofoca, seria a competição dentro da igreja. E a igreja é um lugar que não pode haver competição. Quando eu falo de exército de Cristo, eu quero dizer que nós fazemos parte de algo maior. E como exército a gente tem uma missão, a gente tem um plano. O nosso plano principal, que todo mundo quer, é ir para o céu. Tem até uma frase que é muito interessante, eu gosto muito dela. Todo mundo quer morrer, ninguém quer morrer. Pera, deixa eu ver se eu lembrei a frase, deixa eu lembrar. Nossa, fugiu a frase, caramba, deixa eu ver se eu lembro. Todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. Ou seja, aqui mostra sacrifício. Ou seja, há um sacrifício para você participar dessa missão. É um risco que você corre ao participar, ao estar dentro dela. E muitas pessoas vão para a igreja não com foco na missão. Assim, elas dizem que querem ser salvas. Só que muitas não fazem os requisitos básicos que Jesus deixou para a gente para poder ter a certeza da salvação. Vão para a igreja só para marcar ponto. E aí a gente pega no aspecto também de exército. Se a gente está numa igreja, a gente está fazendo parte de um exército e a gente tem uma missão, qual é essa missão, além da nossa própria salvação? É influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque nós, como servos de Cristo, como os discípulos, nós temos que ser o sal da terra. Temos que espalhar o evangelho. Quando a gente consegue, quando a gente aceita Jesus, a gente batiza e consegue ficar frequente e ter uma vida transformada por Jesus, eu acredito que quem tem a vida transformada de fato, ela quer espalhar o evangelho para todas as pessoas. Tanto é que eu já vi muita gente, inclusive eu também, não sei vocês me falam depois, mas quando eu aceitei Jesus, quando eu batizei, eu queria contar para todo mundo sobre o evangelho, eu queria, sabe, espalhar para o máximo de pessoas possíveis. Muitas das vezes eu não sabia filtrar e saía contando para qualquer um, só que com o tempo a gente adquire uma certa maturidade e sabe diferenciar o momento certo do momento errado. Então a gente vai tendo um certo cuidado na hora de falar da palavra de Deus. Até porque
é algo sério, a gente tem que analisar o momento certo para a pessoa poder absorver a mensagem que a gente está transmitindo. E essa mensagem, ela é a mensagem do Evangelho. E o Evangelho, ele prega a união, união da igreja, união do povo. Tem 2 versículos aqui que eu separei, que falam justamente sobre isso. O primeiro, ele está em 1 Coríntios 1:10. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. O segundo versículo está em Efésios 4:3-6. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A missão que eu falei para vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aqui a gente entende, que é o que eu acabei de falar, que a gente é um só, a gente está numa missão junto. Então, quando tem competição dentro da igreja, quando tem fofoca, essas coisas atrapalham o corpo de Cristo. Então, o conceito de exército é dizer que nós temos uma missão, que é proclamar o Evangelho para toda criatura, e que nós não devemos deixar distrações atrapalharem essa missão. Não podemos deixar o ego vir na frente, não podemos querer ser soberba, estar acima de ninguém, disputar cargo. Isso é besteira. Isso é besteira. A gente tem que focar nas coisas do céu e as demais coisas vão ser acrescentadas. A própria palavra já diz. Então, um exército tem que estar preparado. E como um exército, nós não devemos ir só para a igreja para poder marcar ponto. E sim, procurar crescer em espírito, procurar buscar a Deus e estar em conexão com o próprio Criador. E também em conexão com os nossos irmãos, para que assim haja uma unidade forte, numa mesma missão, numa mesma visão, como diz a palavra. E juntos a gente caminhar para um lugar só, que é a proclamação do Evangelho e futuramente a nossa salvação. Eu sei que a salvação é individual e quando a gente vai pregar o Evangelho, muitas pessoas às vezes não estão receptivas para isso, mas nós, como soldados, temos que continuar avançando mesmo assim. É muito importante a gente entender que nem sempre as pessoas vão querer escutar o que a gente está falando. Então, a gente não pode deixar de falar. E se a pessoa, por um acaso, não quiser receber, amém. É uma semente que a gente plantou, mas devemos continuar a nossa missão. E seguindo como um exército de Cristo. Nem sempre é fácil marchar. A gente vai encontrar muito obstáculo no caminho, muita pedra. E às vezes a gente pode até cair. Mas a palavra diz também que um amigo afia outro amigo. E como a gente faz parte do mesmo exército, somos irmãos. Então, quando um cair, o outro levanta. Afinal, isso é uma guerra, então tá todo mundo no mesmo objetivo, no mesmo barco. E que a igreja possa ser um lugar de união e não um lugar somente para marcar ponto. E que nós venhamos nos fortalecer cada vez mais. E uma coisa interessante também que eu quero abordar, inclusive eu ia falar só sobre isso, só que à tardezinha eu tava dando uma olhada no Instagram, vi um vídeo e aí eu fui olhar os comentários. Eu vi um comentário que me chamou muito a atenção. Muita atenção. No comentário, o sentido dele era o seguinte: evangélicos, a única religião que destrói os próprios soldados. A hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, que profundo aquilo. Que profundo. É muito profundo, porque, igual eu falei, existem fofocas dentro das igrejas, competição por cargo. E quando você tira o foco da missão, você passa a fazer com que o seu exército fique com uma brecha, fique fraco. E quando você não está em união, as coisas não vão para frente. Você quer abrir aí? Pode abrir. Um minutinho. Vai lá. E essa frase, ela me fez refletir bastante. E o outro assunto que eu já vou aglomerar, que eu vou juntar, é a questão de identidade. Eu falei sobre aceitar Jesus, falei também sobre o batismo. Quando uma pessoa vai aceitar Jesus, ela tem que estar determinada.
E quando ela vai batizar, ela tem que estar determinada também. Imagine comigo, o mundo espiritual ele é uma realidade. Você pode não acreditar nele, mas ele não deixa de existir se você não acredita. Sinto lhe dizer, mas ele existe e só porque você não acredita ele não vai deixar de existir. Então quando você vai aceitar Jesus, você enfrenta uma resistência. Quando você vai batizar, você também enfrenta uma resistência. Então você tem que estar ciente de que é uma guerra que você está entrando. Você não pode entrar por pressão social, não pode entrar por pressão da própria família. Eu, por exemplo, antes de eu aceitar Jesus, antes de eu batizar, a minha família, principalmente a minha avó, né? Minha família não é muito grande, mas principalmente a minha avó, que sempre foi muito religiosa, ainda é até hoje, ela vivia falando, tem que aceitar Jesus, tem que batizar. Só que como eu não conhecia Jesus, eu falava, como que eu vou aceitar uma pessoa que eu não conheço? Então, a partir do momento que você conhece Jesus, passa a conhecer o que você está fazendo, você já vai consciente do que você está fazendo, da guerra que você está entrando. E quando você se insere nessa guerra e descobre quem você é em Cristo, que você é a imagem e semelhança do Criador, você passa a ter uma transformação da sua mente, renovação de mente. E essa renovação de mente faz com que seus pensamentos sejam diferentes do seu velho eu. Consequentemente, as suas ações e os seus resultados também. E isso é muito importante, porque o que está na sua cabeça vai determinar o seu destino. Então, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, com quem você pede conselho, você absorve o conselho. Tenha muito cuidado nisso, porque as palavras e os conselhos podem influenciar muito. E essa renovação de mente vai mudar as suas atitudes. E quando você passa a entender que você é a imagem e semelhança do Criador, você veio aqui para fazer a diferença nessa terra, você veio para prosperar e não perecer, viver uma vida de miséria e sim prosperar. Quando a gente fala de prosperidade, muitos pensamentos surgem, né? O que é prosperidade? Eu acredito que riqueza, prosperidade, ela varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que gostam de estabilidade, tem uma casinha, tem um carrinho, outras já gostam de empreender, gostam de ter um estilo de vida diferente. Mas se eu for resumir a prosperidade é tudo que você precisa para poder cumprir o seu propósito aqui nessa terra. E quando você está junto com Deus, você está em comunhão com Ele vai proporcionando para você experiências, Ele vai proporcionar para você os recursos necessários para você exercer o seu chamado aqui nessa terra. E o propósito, ele só é iniciado, ele só passa a ter efetividade de fato quando você sabe quem você é, imagem e semelhança do Criador. Imagem e semelhança do Criador é algo tão profundo, porque, por exemplo, se você é médico, advogado, a pessoa fala assim, uma pessoa que tem uma profissão, ela é médica, ela fala, eu sou médico. Aí a pessoa é advogada, ela é sou advogado. Só que olha só a palavra-chave, sou. Estado de ser, sou, ser. Só que se você meditar, você não é isso. Você está exercendo aquela atividade. Você está exercendo o cargo de médico, exercendo o cargo de advogado. Você não é. E se tirarem a sua carteira de advogado? E se tirarem o seu CRM? O que sobra? E aí? Você não vai ser mais médico, não vai ser mais advogado? Entende? Então, o ser é algo tão profundo, que você, a partir do momento que você entende que você é a imagem e semelhança do Criador, isso abre um leque na sua mente e você passa a entender que você veio para prosperar, que tudo nessa terra aqui é passageiro. Então, com isso, você passa a focar nas coisas do céu. E dessa maneira, a sua mente, tudo que você acredita, passa a mudar completamente. Bom, eu vou entrar agora numa intersecção entre os dois assuntos, que também é bem interessante, encaminhando já para o final. Quando você sabe quem você é e você entra numa guerra, a chance de você dar 100% da sua força, da sua energia emocional, intelectual, é muito maior. Porque se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho serve. E se você não sabe para onde você está indo, você não vai colocar esforço naquilo. Agora, quando você luta por algo, você sabe o porquê que você está lutando, todo o seu corpo vai trabalhar em favor daquilo. Onde está o seu foco, a sua atenção, é muito importante nesse momento. Então, quando a gente está lutando por algo, pelo Evangelho, a gente tem que fazer 100%. Tenho certeza que você já ouviu falar que
Deus, ele não quer nada meia boca. Ele quer 100%, ele quer perfeito. Tem até um exemplo muito interessante que eu vi, que é assim, tem um copo, aí a pessoa ela simula, ela coloca uma gotinha de um líquido diferente e fala, isso aqui é um veneno. Finge que isso aqui é um veneno. Você tomaria? Uma gotinha só. Aí as pessoas falam, não, não tomaria. Ele, legal, uma gotinha você não tomaria. Aí pra Deus você quer fazer de qualquer jeito. Pegou? Conseguiram entender? Entendeu? Pra Deus você entrega de qualquer jeito. E isso pega muito, é muito forte. É muito forte. Pra Deus a gente tem que fazer 100%. Então se a gente tá caminhando na certeza de quem a gente é, do que a gente tá lutando, a gente avança mais. E em unidade a gente avança mais ainda. Como pessoa, como igreja, no mesmo propósito, o exército de Cristo. Isso é, assim, algo que faz total diferença. Cristo não era religioso. Cristo não era religioso. Ele quer que a gente ande junto. Ele quer proclamar o evangelho, não quer que a gente fique julgando. E ele quer as coisas perfeitas. O exemplo do copo de água é um exemplo muito forte. Um copo limpo, com água limpa, sem nada. Ele pega uma seringa, pinga uma gotinha de um líquido diferente e ele pergunta para as pessoas, você tomaria esse copo? As pessoas, não, de jeito nenhum. Aí, mas por quê? Por que você não tomaria? Ué, porque ele está com veneno. Ou seja, está contaminado, não está 100%. Ele não está 100%. Aí para Deus pode ser de qualquer jeito. Ah, mas como assim? Eu não entendi ainda. Como assim? Vamos lá. Quando você faz de qualquer jeito, você mistura as coisas. Você mistura. Por exemplo, se você deixa um copo de água, se você vai regar uma planta, você joga água limpa. Você regula com água limpa. Só que se você deixar essa água parada por muito tempo, acumula poeira, acumula um bocado de coisa. Mosquito, sujeira, enfim. Aí você vai lá e joga do mesmo jeito na água. Você tá alimentando aquilo. Só que no mundo espiritual a gente tem que alimentar as coisas de Deus em santidade, em pureza. Em pureza. Então a água ela tem que estar limpa. Deus quer a gente como fonte limpa. Ele não quer a gente como fonte suja. Quando a gente vai fazer para Ele, a gente tem que fazer limpo. Que nem na Bíblia, quando Caim e Abel foi fazer o sacrifício, o que aconteceu? Deus não aceitou o sacrifício aí de um certo alguém. Por quê? Fez de qualquer jeito. E aí? Caim foi lá e matou Abel, porque ele fez um sacrifício bom e ficou com inveja. Então, quando a gente vai fazer um sacrifício para Deus, tem que ser 100%. Entendeu? Água limpa, fonte limpa. A gente não pode dar uma fonte suja para Deus. E a partir do momento em que a gente faz um louvor mal feito de qualquer jeito, tipo, eu não tô afim de louvar, então vou louvar de qualquer jeito. É melhor que você não louve, você fique lá só se sentindo no ambiente, orando na mente, falando, Senhor, abre o meu coração, que eu possa abrir meu coração e te louvar em espírito, em verdade, do que fazer de qualquer jeito. Senão Deus vai te vomitar, entendeu? Ele quer você como fonte limpa. E é esse o ponto. Ele quer pessoas que buscam santidade, pessoas que buscam estar em comunhão, pessoas que buscam o próprio crescimento, o crescimento das pessoas que estão ao seu redor, porque quando você se torna um servo de Cristo, você carrega uma missão, eu e você carregamos uma missão, que é usar a nossa vida para poder influenciar as vidas que estão ao nosso redor. Essa é a missão do Evangelho e essa é a missão da Igreja de Jesus Cristo. E de verdade eu espero que essa mensagem tenha feito você refletir, feito você pensar, e espero que essa semente germine no seu coração. Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus seja glorificado. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e desejo para vocês paz e prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém.